aqui Manuel José, seja bem-vindo. Sim, muito boa tarde, Horácio, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da comercial e também os internautas. Manuel José, com esta voz alterada, parece que estamos a atravessar um momento de saúde pública, muita gente com esse tipo de problemas que Sim. está... Infelizmente, isso atacou-nos no órgão mais importante que temos para o exercício da nossa profissão, portanto, a garganta, enfim, as narinas, tudo. Mas estamos a fazer já os chamados, as chamadas cirurgias tradicionais, enfim, para combater o mal. Aqui, o que me chama a atenção é que há alguns problemas de saúde pública, algumas viroses que vão surgindo de tempo em tempo, não há uma explicação de quem faz a gestão do sistema de saúde. Ou seja, hoje há reclamações reiteradas de muita gente que estão com os mesmos sintomas. Normalmente não tem havido, né? Porque também os nossos laboratórios praticamente não funcionam, enfim, as universidades no ramo de saúde também não trazem nada de novo nesse aspecto, então isso fica assim mesmo, empiricamente, de quando em vez surgem umas crises dessas de saúde que ninguém consegue explicar o que é, enfim, nós vamos lá, nós pronto. E também outra coisa, quando vamos para os hospitais, o diagnóstico é quase sempre o mesmo, é dado 1 por campo, 2 por campo, de paludismo, enfim, e lá vamos nós às escuras. Vamos longe, vamos saudar o Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde, seja bem-vindo. É sempre um prazer, reitero isso, tê-lo aqui para, mais uma vez, partilhar connosco a sua sabedoria. Boa tarde, eu é que agradeço o convite mais uma vez e estou à vossa disposição para mais uma conversa. E boa tarde, Manuel José, e as suas melhoras. Obrigado. Dr. Rui Verde, eu convidei o Dr. Rui Verde essencialmente para fazermos uma análise de um artigo bastante interessante, a obsessão do Fundo Monetário Internacional cortar subsídios dos combustíveis. Qual é a essência desse artigo? Queremos entender os elementos que sustentam esse artigo. Bom, os elementos, o artigo é um artigo de dúvida, não é um artigo de certeza. Muitas vezes as discussões são postas entre eu sou do Sporting, tu és do Benfica e vamos marcar golos um no outro. Este artigo nem é do Sporting, nem é do Benfica, isto é, não diz que não se deve acabar com os subsídios dos combustíveis, levanta apenas dúvidas quanto a esta receita que o FMI sistematicamente apresenta como se fosse o grande milagre para a economia angolana. E eu percebi que é como agora se diz, uma narrativa que está a fazer o seu percurso. Houve-se muita gente, sobretudo economistas famosos, a dizer que se tem que cortar o subsídio dos combustíveis para ir dinheiro para a saúde e para a educação. E o artigo procura olhar mais de perto para este problema do subsídio dos combustíveis, para se perceber, essencialmente, é uma questão muito ligada à Sonangol. A maior parte das vezes é a Sonangol que está a suportar ou não esse subsídio. E, no fundo, cortar o subsídio pode ser transpor os custos da Sonangol para a população em geral, vai fazer certamente aumentar a inflação, que o anterior corte do subsídio foi todo comido pela desvalorização do Kwanza, que a maior parte do subsídio é para o gasóleo quando o gasóleo está a diminuir. Portanto, há uma série de fatores que têm que ser considerados e há um impacto social. Aliás, vimos em Angola que quando foi cortado o subsídio gerou logo uma certa convulsão, ou mais acima na Nigéria, que o cortaram radicalmente e que foi uma grande tourada, passa a expressão. Portanto,
o assunto tem que ser visto não apenas na perspectiva dos modelos do FMI. Pessoalmente, acho muito duvidosos para a África. Não conheço casos de completo sucesso de intervenções do FMI em África e não conheço nenhum em Angola, digamos assim. E, portanto, o assunto tem que ser discutido, porque se há um problema de Doutor, despesa pública. acho que não tem havido o debate aprofundado de expurgar e principalmente ver a profundidade e o alcance das propostas para a alteração da tendência da nossa economia. Aqui o que me chama a atenção, por exemplo, o doutor aponta aqui um dado interessante. De 2021 a 2024, o país gastou com essa questão dos subsídios pouco mais de 15 mil milhões de dólares. Estes números são para ser levados a sério ou Pois é eu o que tenho dúvidas. o Eu Estado tenho dúvidas. verdadeiramente gastou em subsídios? A minha resposta sincera é que não sei. Porque se reparar, se for ver os relatórios da Sonangol, a Sonangol chora também muitas vezes a dizer que o Estado não lhe paga esses subsídios, que é a Sonangol que tem que estar a suportar esses custos e por aí diante. Por outro lado, como sabe melhor que eu, que está aí e mete gasolina todas as semanas, imagino, 40% dos postos de abastecimento de gasolina são da Sonangol. Quer dizer que não há propriamente uma concorrência. Portanto, o preço livre pode ser um preço quase monopolista. Portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre estes números. Não posso dizer que estão errados, mas não sei se estarão certos. E é exatamente esse o ponto a que eu queria chegar. Estes números agora são lançados, são uma espécie de campanha para convencer que são números absurdos, talvez sejam, mas convém ser analisados melhor, porque quem sabe mais destas coisas, e não sou eu, digamos assim. Nestes aspectos eu sou um teórico, não estou aí no terreno a ver os relatórios e contas e os orçamentos em detalhes. Mas o assunto tem que ser visto. Mas por outro lado, pessoalmente... se por outro lado há esta tendência, esses gastos, o doutor também aqui levanta um problema que é o nosso, é um problema com cabelo branco, que é o problema da transparência, da má gestão, a questão da qualidade das despesas, e aqui a subfaturação, tantos outros males que enfermam a gestão do bem público. Esse é o que eu acho que é o problema essencial da despesa em Angola. Não é o problema dos subsídios ao combustível, é o problema, antigamente chamava-se da corrupção, sempre que agora a palavra está gasta, vamos chamar-lhe outro nome, vamos chamar-lhe do desperdício. Continua a ser. Como sabem, no Macangola o Rafael Marques tem estado a estudar as contas do antigo governo provincial do clã cubano e vêem-se coisas absurdas em que no programa de combate à pobreza os gastos que aparecem são em pastas de arquivo. Ora, pergunta-se qual é que é o cidadão pobre que precisa de pastas de arquivo. E coisas por aí adiante. Portanto, há um... Quase que devíamos, em vez do Elon Musk estar nos Estados Unidos a cortar a despesa pública, se calhar devíamos chamar alguém assim parecido para começar a analisar a despesa pública angolana. E aí sim é que se encontrarão os cortes que devem ser feitos na realidade. Penso que é mais importante Doutor olhar Riverde, para esse o aspecto que chama real. também aqui a atenção são os indicadores macroeconómicos. Se nós tivermos que nos ater a esses dados, temos uma inflação acumulada, principalmente naqueles bens que influenciam a vida das pessoas. Estamos a olhar para os bens alimentares, que num período de sensivelmente 3, 4 anos, houve uma inflação acima de 300%. Que economia, que bolso resiste a uma economia com esses sinais, com essas fragilidades? Este é um problema que eu tenho falado muito e, francamente, acho que não me tenho levado a sério. Me parece que é um dos problemas principais de Angola, é esta subida constante dos preços que não é acompanhada pelas subidas dos salários. Quer isto dizer o quê?
que o mesmo salário hoje vale muito menos, as pessoas estão a ganhar muito menos. Portanto, é por isso que há alguns dirão que não há uma certa, um descontentamento com o governo e com as políticas governamentais, porque vários problemas políticos ao longo dos anos, em vários países, surgem apenas e só devido à inflação. E é um assunto que tem que ser levado a sério. Parece-me que o BNA e o antigo governador e atual ministro, Massano, não levam o problema da inflação a sério, que é uma coisa que me faz confusão. Creio que é dos principais problemas essa subida dos preços. É dos principais problemas. Lá vamos. Obviamente que a retirada dos subsídios dos combustíveis vai aumentar a inflação. Como outra receita do FMI, que foi a introdução abrupta do câmbio flexível, fez aumentar a inflação. Por isso que eu digo que temos de ter muito cuidado com estes modelos. E eu sou também da economia liberal e da economia de mercado. A questão não é essa. Mas temos que ter muito cuidado com estes modelos ensinados em universidades inglesas e americanas, que eu próprio já ensinei, mas quando são aplicados no terreno, as coisas são muito diferentes. São muito diferentes e não podemos cair em cantigas de encantar. Já volto a si, Dr. Rui Verde. Claro, claro, eu não quero ter Frei Angalo, eu convidei o Dr. Rui Verde para analisarmos o artigo que ele publicou no MACA Angola, muito interessante, sobre a questão do Fundo Monetário Internacional, que mais uma vez volta a recomendar a equipe económica a alterar o preço dos combustíveis. Estamos a olhar para o gasóleo, a gasolina. Sabemos que já existiram só num espaço de sensivelmente dois anos a alteração desse preço, mas sem efeitos práticos na economia das famílias. Frei Angalo, o Fundo Monetário... Boa tarde. Sim, Boa sim. tarde, desculpem o atraso. Boa tarde ao Dr. Rui Verde, que já está aí. Horácio, ao grande público da Rádio Despertar. Não sei se alguém está no estúdio também. Está o Manuel José. Ok, nosso amigo aí, Manuel José, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, Frei Angalo, essas receitas do Fundo Monetário que são passadas para o Executivo angolano, parece que os efeitos são quase nulos, ou seja, os efeitos positivos são quase invisíveis. Como devemos encarar essas análises, esses diagnósticos que são feitos pelo Fundo Monetário Internacional? Sabemos que há um bom tempo que vai fazendo a assistência à nossa equipe económica. Olha, eu acredito que nós precisamos de ser muito honestos, nós angolanos, devemos ser muito honestos. E nós não temos um sistema econômico efetivamente que funcione. A primeira coisa que era preciso fazer em Angola era desenhar um sistema econômico onde a gente sabe o que quer, o que é. E em Angola, digamos, não existe um sistema econômico. Porque quando você repara que há durante uma greve de funcionários públicos durante quase um mês e não tem efeito econômico. E neste momento estamos há 3 dias sem trabalhar e ninguém está a fazer uma avaliação dos prejuízos econômicos. Quer dizer que simplesmente não existe um sistema que funcione. O FMI, eu sou daquelas pessoas que não acreditam no FMI, sou contra o FMI. Acho que é uma organização completamente inútil, como o Banco Mundial, né? Sobretudo no contexto dos países como o nosso, que não precisa nem do FMI, nem precisam do Banco Mundial, que são instituições que foram criadas para um contexto histórico próprio, para tempo limitado. Okay. Essas instituições foram criadas para intervir em situações de emergência em tempo limitado. O FMI, nos últimos 30 anos, só criou falência. O FMI faliu Portugal. Quer dizer, quando o FMI esteve em Portugal, aumentou o tamanho do governo e prejuízos para o povo português. Portugal teve que se desfazer daquela brincadeira.
O FMI foi para a Grécia, faliu a Grécia. O FMI foi para a Argentina, faliu a Argentina. E depois o FMI chegou em Angola. O FMI, tanto o FMI e o Banco Mundial, situam-se naqueles organismos que hoje, portanto, na ciência política se chamam, caracterizam a chamada pós-democracia, em que você tem um governo de fachada, mas quem governa é uma organização internacional. Portanto, o FMI é um organismo inútil para Angola. Vamos partir desse princípio, completamente inútil. Como é inútil, porque nós não temos, você vai pedir assessoria para uma coisa que você sabe que precisa. Mas você Frei Angalo, tem que ter um sistema que está a funcionar. Frei Angalo, há aqui um elemento que se coloca quando nós tivermos que fazer qualquer análise, é avaliarmos a prestação da nossa equipe económica através dos resultados, não dos relatórios. A nossa economia hoje é caracterizada por vamos lá, há quem diga que somos uma espécie de um caminhão numa velocidade regressiva, aqui usando uma linguagem carreto 18. Não há capacidade de controlar o preço da moeda. O Kwanza hoje é das moedas com menos prestígio a nível mundial. Se olharmos para a nossa inflação... mundial, não é preciso ser mundial, regional. Não regional é a moeda, se calhar, aqui é a moeda mais fraca. Aqui na região, até o meticaz de Moçambique tem mais valor em relação ao Kwanza. Não há capacidade de controlar a inflação e aquilo que é a estratégia que tem sido, vamos lá, uma canção repetida, a questão da diversificação da economia, que não apresenta indicadores com efeitos práticos na vida das pessoas. O que é que está errado, Frei? Será que o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, que é a figura máxima, e a própria economia, e os próprios indivíduos que passaram nas grandes universidades, têm a noção de que não estão a produzir bons resultados para o país? O que está errado em Angola é o governo, né? Isso todos sabemos. Está errado é o governo e pronto. Portanto, se trata de um governo improvisado, de pessoas improvisadas, chamadas, portanto, porque é filho do fulano, não por causa das competências. Okay? O que Angola precisa é um projeto, primeiro, vamos dizer, a economia entra no contexto de um projeto de nação. Okay? A economia entra dentro do projeto de um projeto de nação. E a economia de um país não é uma coisa complicada, porque é preciso ir a uma universidade estudar. Portanto, você só precisa de ver a tua realidade efetiva. Você, portanto, isso se aprende na quinta classe, que você tem que produzir e vender os excedentes, só isto. Agora, se você não produz, não vende, você é fraco. Você é um dependente. O problema de Angola é simplesmente isso. É um país que não produz. Não produz. Não produz, vamos dizer, não cultiva, por exemplo, a agricultura. Angola é um país fértil de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Quem se desloca como eu, que vai de autocarro de Luanda ao Lubango, você encontra mais matagás que campos cultivados. Angola já foi, nos anos 70, quase o celeiro de África. Nós temos uma área de Angola, concretamente o município de Chicomba, na província da Huila, que é um dos grandes produtores de milho. Mas para você sair da Huila até o município de Chicomba, a estrada é uma desgraça. Só para dar um exemplo. Você, portanto, para ter uma economia funcional, precisa de ter um sistema bem desenhado. Precisa ter um sistema bem desenhado. E, sobretudo, nós temos que ver que no famoso tempo colonial, a economia de Angola funcionava. E Angola era um dos maiores fornecedores de café no planeta. O café de Angola era conhecido em qualquer parte do planeta. Okay? E Angola tinha indústrias a funcionar, portanto, por exemplo, falo da minha cidade, Lubango, que eu conheço bem, portanto, depois aí eu acredito que o Manuel José também conhece bem aí, o seu lugar. Tínhamos indústria até 1980, tínhamos indústrias a funcionar, ok? Um dos maiores erros, e aqui vamos voltar um pouquinho no tempo e no espaço, foi que quando
se criou a ilusão de ter vencido o colono, porque não houve nenhum colono vencido. Em vez de ter a inteligência de buscar capacidade humana para manter as indústrias, passou-se para a estúpida ideia da nacionalização, que é dos modelos comunistas. As nacionalizações foram que deram cabo ao sistema econômico de Angola. Portanto, centrar tudo num partido feito de gente analfabeta. E matou-se a economia do país. Depois não se teve a coragem de parar, de dizer, ok, destruímos, agora temos que parar, temos que reconstruir. Vivemos de propaganda. Mas, Vivemos de propaganda. Frei, Angola não tem um sistema econômico. Frei, eu insisto nessa pergunta. Os governantes têm a noção que estão a fracassar, em que nós somos um país com uma economia disfuncional. O que é que nós chamamos de governante em Angola? O problema é esse. O que é que nós chamamos de governante? Nessa altura temos o ministro para a coordenação econômica, temos o ministro das finanças, temos o ministro do planeamento. A ministra das finanças é aquela que devia sair já, devia se demitir, se tivesse um pouquinho de dignidade. O Massano Júnior é outro brincalhão que também devia se demitir se tivesse consciência dos fracassos que foi somando durante a carreira. Portanto, qual é a consciência que nós queremos que eles tenham, se não têm sequer consciência dos fracassos que somam, dos danos que criam à economia do país. Por exemplo, a ministra das Finanças, depois desse escândalo da AGT, se tivesse um mínimo de consciência pessoal, devia se demitir. Se não tem honra de ver os danos que criou e dizer, pá, eu falhei, saio, o que consciência, o que vamos esperar dela em termos de estratégia econômica? Não tem. Está numa bolha da corrupção e está aí a aguentar. Pediu desculpas no Parlamento e ainda foi ovacionada por isso. Isso é verdade, esse detalhe que o Manuel José está a trazer aqui. Ok. O contribuinte, aquelas empresas e pessoas que foram forçados a contribuir. Okay. Os ladrões praticamente estão protegidos. Pessoas que roubaram milhões e milhões, que podem ficar 2, 3 anos na cadeia. Okay. Quando saírem, continuam com os milhões, não devolveram nada. Tá? Então, você... Ou seja, o nosso diagnóstico é muito reservado. Se fôssemos um doente, estaríamos na unidade de cuidados intensivos. Permita-me só dizer isso. Portanto, eu acredito que o Dr. Rui Verde, que vê as coisas na perspectiva científica, eu aqui vejo muito na perspectiva filosófica e coisa. Portanto, um país é como um organismo. Um organismo, portanto, um organismo é feito de vários sistemas. Tem que ter o sistema econômico, tem o sistema sanitário, tem o sistema acadêmico. Portanto, um sistema é feito de diversos componentes. Portanto, nós chamamos sistema. Há um conjunto de componentes que trabalham para um objetivo comum. Então, se um elemento do sistema não funciona, e aqui existe uma teoria de gestão chamada teoria das restrições, chamada teoria das restrições, que é muito simples. Que se na cadeia de produção, um item não funciona, você tem toda a cadeia que não funciona. Enquanto você não resolver aquele item, é como você ter um cordão arrebentado. Não precisa, para você não poder utilizar a bicicleta, não precisa ter destruída toda a corrente. Basta um nó da corrente que não está, você não pode usar a bicicleta. É mais ou menos o nosso sistema, o sistema de Angola. Portanto, você tem muitos setores do mesmo sistema disfuncionais, o sistema não funciona. Nós não podemos cobrar a economia quando você tem um governo que não funciona. Ok? Muito obrigado. É um governo disfuncional. Muito obrigado. Manuel José, eu queria também que debitasse a sua opinião. Aqui um dado, com base na investigação feita pelo Dr. Rui Verde, o país em sensivelmente 2021 a 2024 teria gasto, segundo esses dados, pouco mais de 15 mil milhões de dólares só de subsídio, ou seja, para subsidiar os combustíveis. O país está a pagar muito caro por não ter feito reformas no passado e esse peso dos subsídios continua a ser sentido por todos ou, tal
questionei o Dr. Rui Verde, esses dados não são para ser levados a sério? Eu estou mais pela última opção, né? E, na verdade a palavra é mesmo esta, e discordando do Frei Angalo, não é que o sistema não funciona. O problema é que não há seriedade, a palavra é essa. Por que é que eu digo isso? Aí volto ao Frei Angalo, quando disse, portanto, há indicadores que nos dizem que os indivíduos não são sérios. Os indivíduos que lideram a equipe econômica do país. Não há seriedade. No sentido seguinte, quando, por exemplo, se verificam aqueles picos de crises, tipo paralisação, greves, enfim, não sei o quê, nas outras paragens, aquilo afeta. Olha agora em Portugal, o senhor primeiro-ministro português está a ser questionado, está agora quase a ir para a guilhotina, por causa, eu até não sei, eu repeti aquilo, vi outros órgãos para confirmar, por causa de 4.500 euros. Eu fui confirmar com outros órgãos e acabei por confirmar que é mesmo esse valor. Parece que é esse valor que está questionado, uma suposta empresa do primeiro-ministro ou da família dele, e está a ser questionado. Já há uma moção de censura que foi proposta para contra o... Há o risco do governo português cair. Sim! Por causa de 4 mil dólares. 4.000 euros. 4.500 euros. A história Veja é um só. mais complicada. Eu posso Sim, agradecia. Tem melhor. O valor, sim. Dr. Rui Verde, pode nos ajudar a percebermos esse escândalo que está, nessa altura, a marcar a realidade política portuguesa? O escândalo é assim. O primeiro-ministro tinha uma empresa dele, pessoal, tinha várias avanças mensais. Uma dessas avanças mensais era aos casinos por 4.500 euros por mês, que recebia todos os meses. Okay. Mas tinha outras avanças, de outros valores. Essa empresa faturou em 2 anos cerca de 700 mil euros, portanto 800, 900 mil dólares. E o problema é que ele foi para primeiro-ministro, passou a empresa para nome da mulher e continuou a receber esses valores mensais. Ora, face à lei portuguesa, e julgo que a lei angolana é igual, estar em nome dele ou estar em nome da mulher é exatamente a mesma coisa. Então, o que é que nós temos, aparentemente? É um primeiro-ministro a receber várias avanças de empresas privadas enquanto é primeiro-ministro. Okay. Uma delas é essa de 4.500 euros por mês, mas é um mero exemplo de vários benefícios que ele continuou a receber. Mas aqui, Dr. Rui Verde, há a questão da responsabilização política, ou seja, os crimes, as ações que são cometidas pelos governantes têm consequências. É responsabilização política e, eventualmente, criminal, porque um primeiro-ministro não pode ter uma empresa ao mesmo tempo que é primeiro-ministro e estar a receber dinheiro de empresas privadas. Aqui estamos lembrados do último escândalo que levou à demissão do antigo primeiro-ministro António Costa. Pois, será um bocadinho diferente, mas no fundo vai dar ao mesmo. São os primeiros-ministros, eventualmente, a receberem dinheiro de entidades privadas enquanto exercem as funções. Portanto, o escândalo é mais amplo que os 4.500 euros mês. Estão a ser somado, portanto, aquilo somado, é preciso somar. O valor é mensal, depois somado. E é para somar, e há várias outras empresas que também lhe pagavam isso. Sim, okay. E ainda assim, eu só mencionei que era para fazer paralelo aqui com... paralelo, exato. Sim, ainda assim, mesmo que eu fizer um somatório disso, não chega nem perto, nem os calcanhares desse escândalo, por exemplo, da AGT.
que são quase 80 bilhões de dólares envolvidos. E o país parece que não aconteceu nada. Não existe nada. Tá vendo? Quer dizer, não houve nada. Quer dizer, os indivíduos lá... Mas também não tem a ver, Manuel José, em que nós nos preocupamos muito pouco com a forma como é gerido o dinheiro público. Como é que é feita a gestão do dinheiro que é de todos nós. Não, acho que o cidadão está pouco o problema interessado também, nisso. O problema também, Horácio, é a forma como eles fazem para que o cidadão acompanhe. Isso mesmo. Ou seja, portanto, há um escândalo que isso não me sai da cabeça. Por exemplo, a questão do engenheiro Manuel Vicente. É um escândalo que nós conhecemos, estamos a acompanhar em Portugal. Não é nada inventado, ninguém inventou a roda aqui. Acompanhamos em Portugal. O indivíduo a quem o engenheiro Manuel Vicente terá molhado as mãos, passo a expressão, né? Há contas com a justiça em Portugal. Quer dizer, houve um irritante por causa da questão do engenheiro Manuel Vicente. Podia até levar ao rompimento das relações entre Portugal e Angola, onde o presidente João Lourenço, no caso, naquelas idas para o Parlamento, nem sequer mencionou Portugal quando foi da questão da sim, mas Manuel relação... José, aqui a questão é essa questão do Estado. Não é justo pensar que o Estado precisa rever, se tivermos que considerar que é verdade esses gastos que são feitos pelo Executivo com os subsídios em 3 anos, 15 mil milhões de dólares, um dinheiro que seria suficiente para resgatarmos alguns setores da nossa economia que andam adormecidos. Horácio, Sim, Frei. não sei se o Manuel José permite só para dar um subsídio. Sim. Um minuto. A questão dos subsídios dos combustíveis é preciso vermos que ela se baseia numa mentira pública, não é isso? É que o combustível é vendido em Angola a um preço que não existe em nenhuma parte do planeta. Portanto, Angola é um país que extrai, vamos dizer, não é Angola que extrai o petróleo, entrega para a refinação, paga para a refinação, depois compra de novo. A pergunta é, a que preço a Angola compra para poder vender a preço de laranja? Por exemplo, o litro de combustível está a 250 Não, quase, 200 kwanzas. Gasóleo, 200 kwanzas, gasolina 300. Converta 200 kwanzas em dólares. Quanto é que dá? Não chega a 0,25 euros. Frei, aqui também podemos fazer um pouco análise, que o preço do combustível... Então, Frei, desculpe só para poder adicionar esse dado. Não podemos desassociar em que o preço do combustível em Angola também é afetado pela inflação, ou seja, a desvalorização que o Kwanza sofre afeta também o preço do combustível, porque em circunstâncias normais, se tivéssemos, por exemplo... Não necessariamente assim. Não, mas Frei, tem alguma influência, Frei. A taxa de câmbio, a nossa moeda, se o Frei olhar, hoje o preço do combustível é assim tão barato porque o Kwanza perdeu valor. Vamos... mas aí onde reside a mentira, é que nós vivemos, a nossa economia está assentada sobre uma mentira. Porque se você não tem capacidade de extração, não tem capacidade de refinação, ok? Entrega para o outro refinar, pagas para refinar e depois compras e traz para vender. Vê o gasto que você faz de transportação, de refinação, de aquisição para revender. Aquela diferença, tipo, se eu, por exemplo, as nossas mamães falam caular, não é isso? Quando a mamãe vai caular, não é isso? Ela não vai caular mais do que ela pode vender. Por exemplo, se ela vai comprar tomate de 100, ela espera vender 150. O que é que a Angola está a fazer? A Angola está a gastar, por exemplo, 500 kwanzas para depois vender a 50 kwanzas. Nós andamos a cavar um buraco que depois não sei se vamos conseguir tapar. Porque aí, portanto, se a gente pensa se fazer depender a economia de Angola do petróleo é uma autêntica armadilha. Só para dar um exemplo muito simples. A Rússia é das maiores, vamos dizer, das maiores produtoras de petróleo. Ok? No meio dessa confusão da guerra, a Rússia perdeu capacidade de refinação na ordem dos 14%. 14% não é muita coisa, diríamos assim, entre comas. Mas
Para os analistas econômicos veem que isso já está a ter impacto na economia russa. Perdeu a sua capacidade de refinação de 14%. Nós, capacidade de refinação de Angola talvez não chega a uns 5%. Tudo nós vendemos, entregamos, pagamos para refinar, depois compramos para trazer para o mercado. Então, aquela parte que o governo tem que cobrir, de onde vem esse dinheiro? A pergunta é essa. De onde vem esse dinheiro para você poder vender no mercado algo que você comprou mais caro? Em Portugal, o combustível, acredito que não está menos de... Tipo, 1 litro de gasóleo não está menos de 12 euros. E 2 euros, o Frei Angolo já imaginou o preço da gasolina ou do gasóleo ser praticado a 2 euros em Angola? É só para ver, por Qual exemplo, o impacto isso? aqui na Itália são 2 euros e qualquer coisa. Mas não, só para dizer, pronto, se em Portugal, Itália, atenção, Portugal, com tudo que se pode dizer, é dos países que mantém preços um pouquinho mais baixos a nível de toda a União Europeia, em alguns setores. Quer dizer, eu estou a dar esse exemplo, se em Portugal o combustível está, ou seja, o gasóleo está 12 euros, que equivale a 2.500 quase, ou qualquer coisa assim em Angola, quer dizer que Portugal compra a um preço, com certeza Portugal não compra aquilo a menos de 0,25 euros. Tá? E então, a nossa economia é de mentira. A economia do petróleo é economia de mentira. Por isso, essa coisa de dizer cortar o subsídio, na realidade, não é bem cortar o subsídio. A ideia seria de tentar vender o combustível ao preço correto, mas isso é impossível em Angola. Exatamente. E eu estava a usar um outro termo, que no fundo vai dar a mesma coisa. Portanto, a mentira que eu falei da falta de seriedade. A falta de seriedade desse executivo. Veja que o Frei estava a falar da questão aí da sua terra, na Huila, naquele município que mencionou, em que a dificuldade que há de sair da sede da província para esse município. É quase a repetição em várias províncias de Angola. Você, para ir, por exemplo, está no Mochico, agora há 2 Mochicos, quer dizer, está no Mochico. Mochico Leste. Para ir até o Kazombo, que agora é outra província também, são quase 400 quilômetros. Né? E com vias extremamente sofríveis, portanto. Mas você tem um departamento ministerial, chamado Ministério dos Transportes. E aqui podíamos fazer uma avaliação, mas não é o tema que podemos abordar hoje, que tem a ver com a qualidade, porque o país investiu muito dinheiro na rede viária. Sabemos que o país deve ter investido mais de 50 mil milhões de dólares para a recuperação da rede viária. E não é mas essas estradas hoje, quase muitas delas estão a voltar a estaca zero, que é a qualidade das obras. Ou seja, há um debate muito profundo. Quando o Frei falou da produção de milho, quanto a isso. E eu me lembro que aqui no Nambangongo, no Bengo, a sua terra, né? Eu sou do Bengo, sim senhora. Eu sou do Caxito. Quer dizer, há produtos que... E eu vi na televisão, eles na televisão têm vergonha de passar aquilo. Em que o produtor de milho, ele a vender esses sacos de quase... como é que se mede então? Esses sacos grandes mesmo, de sarrapilheira. Sim, 200 quilos, dizem assim. Exatamente, né? Pois. Ela vender 150 a uns turistas que foram para lá. E os turistas não estavam a acreditar, porque estavam 150 mesmo, 150, 100, mais 50. Ele disse sim. Senão vai estragar isso, vai estragar aqui. Eu tenho que vender 150. Senão nem vou vender, vai estragar. Que há falta. Por quê? Porque não sai. Não há capacidade de escoamento. Exatamente. Ou seja, não criamos círculos de produção. Não existe nada. Me lembro que uma vez desse questionaram ao bispo Chisenguete qual é o problema para a nossa economia deslanchar e tal. Ele respondia estrada. Depois ele argumentou. Né? Se você tiver estradas que ligam as zonas, só a questão da pobreza que se propala, combate a pobreza, vai diminuir muito. E o grande problema até no país não é muito... A produção também é baixa, a produtividade é baixa.
Mas há produção que se estraga. As zonas ali produzem, mas o produto se estraga, não chega aos grandes centros comerciais, das Os grandes centros de consumo. Exatamente. Muito obrigado. Doutor Riverde, aqui, só para finalizarmos sobre esse tema, como deve ser encarado o FMI? Hoje, para a credibilização da nossa economia, essa relação, segundo alguns analistas, deve ser mantida. É uma forma também de dar credibilidade às políticas económicas que foram agilizadas e estão a ser aplicadas para o nosso país. Isso é verdade. O FMI hoje em dia é uma espécie de agente de marketing. Os governos vão buscar o FMI para lhes fazerem o bom marketing e dizer que são fiáveis para a comunidade financeira internacional. Contudo, o grande problema é que o FMI os modelos que eles apresentam têm que ser vistos com reservas, porque depois o FMI nunca se responsabiliza pelas receitas que apresenta, vem sempre dizer que houve coisas que não foram aplicadas. Nós temos um exemplo em Angola muito claro. Quando o FMI veio aí em 2020 ou 2021, impôs a liberalização imediata e automática do câmbio do Kwanza. Foi isso, como se sabe, que fez o valor descer por aí abaixo a partir do momento em que o câmbio foi livre. Mas agora, neste último relatório, vem dizer que uma das causas da inflação é esse câmbio flexível. Portanto, no fundo, está a assumir que foi uma das políticas que ele próprio propôs que gera inflação. E face a isto, o que é que o governo lhe pode fazer? Mas então foram vocês que propuseram. Ora bem, neste tipo de exemplo, vê-se o cuidado que se tem que ter com o FMI, porque o FMI tem uma ideia base para todas as economias, que é cortes de custos, liberalização da taxa de câmbio, geralmente coincide com aumentos de impostos, e com isso pretende equilibrar as finanças públicas, porque a intervenção do FMI é meramente conjuntural, isto é só uma espécie de sarar uma ferida, nunca tem intervenções que vão mais a fundo, têm em consideração os aspectos sociais, aquilo que se chama as estruturas da economia. Se o sistema não funciona, não é o FMI que resolve. Portanto, tudo resumido, o FMI é apenas uma questão de marketing que não adianta muito para a resolução dos problemas reais da economia angolana. Muito obrigado. E é por isso que eu... Deixa-me só fazer uma questão ao Dr. Rivera, se não sei se é concordar. O Dr. Rivera não concorda comigo em dizer tanto. Eu, quando falo de governance, alguém só pode governar aquilo que conhece. Tá? Portanto, seria quem governa primeiro tem que ver o quê? Eu preciso disso, e vou buscar o técnico X, o organismo X, para que no prazo X, me ajude a resolver esse problema. Ok. Mas as intervenções do FMI parecem perpetuar ciclos de dependência do próprio FMI. Até que alguém apareça um maluco que diga, chega de FMI, vai embora. Porque o FMI é tipo parasita que não te larga. Até que você morrer. Eu concordo com isso, que exatamente, em vez de serem as pessoas a discutir com o FMI o que deve ser feito, exatamente, o FMI chega sempre para impor uma receita que depois nunca funciona e, portanto, volta outra vez. Estou de acordo, e esse ciclo repetitivo tem acontecido em Angola. Em 2009, em 2021, acontece sempre o mesmo. Vem o FMI, põe uma receita, depois tem que ser chamado outra vez. Pois, eu estava a dizer... Não funciona. O FMI, só para terminar, o FMI só funcionaria se fosse o resultado das suas políticas de um diálogo competente entre o governo e o FMI, que não parece, o que aparece sempre a ver é uma imposição. Ok. Eu estava a dizer, sim. Horácio, se me permite, sim, à vontade. o problema não está, em meu entender, nessas organizações da Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Não.
E aí discordo do Frei quando diz que o FMI vai só rebenta com as economias. Não, ele já encontra arrebentado. Mesmo nos exemplos que mencionou da Europa, Portugal, Grécia, né? Eu acho que a responsabilidade é dos governos português, grego, e no caso de Angola, o governo de Angola. Não é? Porque o FMI, não, eu acho que não coloca uma arma na cabeça de ninguém para vir intervencionar. Mas é um instrumento de marketing que os não governos chamá-los. Eles, se você vai chamá-los, você fica escravo deles. Exatamente. Então, se eu já sei isso, se eu já sei desse pormenor, por que é que eu vou recorrer ao Fundo Monetário Internacional? Nós já sabemos dos fracassos que houveram, onde o FMI fez intervenção. Eu não me lembro de nenhum setor, nenhum país onde o FMI foi solicitado e resolveu o problema. Portanto, não é quer dizer, o governo é que volta e meia. Aliás, eu acho até que o governo usa o próprio FMI para se justificar das suas borradas, porque a borrada é... O doutor Ribeiro disse. Sim, porque as borradas são locais, não é? Porque há um economista que eu aprecio muito, que é o coordenador lá do Centro de Investigação Econômica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, que ele diz, e disse nesse caso em particular, desse novo relatório, o último relatório do Fundo Monetário sobre Angola, ele diz que ele concorda com o FMI, mas não é o que as pessoas estão a interpretar que o FMI vai fazer. Segundo o Heitor Carvalho, o que o Fundo Monetário está a fazer não é uma questão de austeridade, mas austeridade aqui para os angolanos, não. É para os angolanos abrirem os olhos e deixarem, e ele usa mesmo uma expressão, o doutor Heitor Carvalho, deixarem de gastar à toa. O problema está em gastar à toa, não é? Portanto, nós aqui, quando temos aperto, vê as autoridades dizer que, não, olha, estamos com problema, estamos assim, assado e cozido. Apertem os cintos. Mas, volta e meia, você vê eles a fazerem gastos supérfluos. Gastos que o doutor Heitor Carvalho diz, gastos à toa, não é? Como essa questão do muro, por exemplo, o muro milionário, que vai do Bungo até o 44, o quilômetro 44, não é? Só porque o presidente foi lá andar no comboio para ir lá ver a questão do novo aeroporto, não é? E ao que se disse, quer dizer, como haveriam visitas importantes para Angola, então precisavam isolar aquela zona de lá do Viana para que não desse nas vistas do visitante. Então resolveram pôr um muro para não deixar aberto aquela questão da mendicidade que há naquelas zonas de lá de Viana. E lá o dinheiro apareceu. É uma empresa estrangeira que está a fazer o muro. Estava a fazer, não sei, não vi, agora parece que parou, enfim. Mas quer dizer, para esse muro tem o dinheiro. Para meter ar-condicionados lá na sede da AGT ou sei lá onde. Milhares e milhares de dólares só para ar-condicionados de uma agência. Okay, é? Então isso tem a ver com gastos e não muito a questão, do FMI. A questão da qualidade do investimento, a questão da qualidade dos gastos é algo que poderia também ser o tema para um debate. O Chipilica que propôs o tema, mas o José Gama já está de volta. José Gama é uma figura que tem acompanhado muito a história recente da UNITA. É uma figura que já falou dessa figura, que infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos, faz parte da diplomacia da UNITA, partiu. O que é que sabe sobre essa figura de Boris? O Boris Emanuel Boris Mundombe foi do gabinete de Jonas Savimbi, e no tempo do conflito armado, ele, quando o conflito armado, a UNITA perde os bastiões, o Andulo, no dia 18 de outubro, e 2 semanas antes, o Boris é enviado para uma missão
no Burkina Faso para ir ter com Vitor Bote, um vendedor de armas, e seria uma viagem de 3 dias. Ele vai para a viagem, vai ele, vai o embaixador Carriça, mas o diretor dos diamantes lá da UNITA. Eles vão para esta viagem para 3 dias e no regresso não conseguem porque o avião estoura um dos pneus. Então eles tiveram que esperar no Burkina Faso quase uma semana ou uma semana para poderem regressar. E quando resolvem o problema, o Andulo cai. E a viagem que seria de 3 dias levou aí 4 anos. Só depois do fim do conflito armado é que ele regressou para o país. Quer dizer que foi bom o pneu do avião ter estourado, porque senão ele regressaria para Angola, o Andulo cairia e ele também teria que andar ali nas matas. E então, no período que ele andou no exterior, tornou-se numa figura da diplomacia da UNITA muito importante. Era ele que tinha acesso a presidentes daqui da África, como o presidente da Zâmbia, o presidente da África do Sul. Eles eram dois, uma dupla. Quando se fala de Boris, automaticamente está-se a falar também do embaixador Carriça. Um dominava a língua francesa, que é o Carriça, e o outro a língua inglesa, que é o Boris. Então, o Boris era a pessoa que o Jonas Savimbi delegava para bater as portas nos presidentes de expressão inglesa. E esse trabalho fez dele um dos homens mais procurados pelos serviços de inteligência externa de Angola durante muitos anos, durante todos esses anos do conflito armado. Não conheciam, não sabiam o rosto dele, não sabiam como é que ele operava, pois ele usava passaportes do Burkina Faso, com outras identidades, e era difícil de ser localizado. Era um elemento que É uma ele espécie de uma figura emblemática e mística da diplomacia da UNITA. era porque era daquele tipo que Jonas Savimbi tinha uma diplomacia que era exercida pelos representantes que nós conhecemos, mas por detrás, que funcionavam como lobistas, era este, o Boris, o Carriça e o outro coronel Joe Prata. Por exemplo, quando Savimbi quisesse abrir uma representação num certo país, eram estes que faziam uma espécie de grupo de avanço, e eram eles que Savimbi também partilhava muitos segredos do partido. Eles é que compravam a logística, tinham essa tarefa, a venda dos diamantes, e eles vendiam os diamantes. Depois o papel deles era só dar dinheiro aos diplomatas. Então praticamente eram eles que faziam funcionar a máquina externa da UNITA naquele tempo do conflito armado. E o Boris dizer também que era militar e ele tinha patente de brigadeiro. Quando o conflito armado terminou, ele regressou, depois tornou-se diretor do gabinete de Isaías Samakuva, e parece-nos que teve uma fase não muito boa da vida, quando andou adoentado, e ontem vimos nas redes sociais a triste notícia de que ele terá que ele faleceu, né? Deixou esse mundo dos vivos. E é uma pena porque era uma figura que poderia se contar muito para contar e ajudar a contar a história da UNITA, a história da diplomacia da UNITA, porque na prática são eles mesmo que conhecem muitos segredos, onde é que Savimbi guardava dinheiro, como as redes de empresários que Savimbi tinha por fora do país. Houve uma vez houve uma cimeira de Angola, uma cimeira de Angola, não, uma cimeira no Burkina Faso, ou num país da África do Norte, em que José Eduardo também esteve presente, e que dos Santos interpelou o antigo presidente do Burkina Faso, por estar a acolher o Boris, o grupo do Boris, e o presidente da Burkina Faso dizia que
em África, quando um pai bate o filho volta, vai na casa do tio. E quando as coisas na casa do pai melhorarem, aí ele sai da casa do tio, volta para a casa do pai, e ele quis dizer que esse grupo estavam em casa do tio, estavam bem, e quando os problemas da guerra em Angola terminassem, ele depois aí é que saberia se voltasse de volta, voltasse para a casa do pai ou não. Ok, Gama, era apenas esse ponto, face ao passamento físico desta figura da diplomacia da UNITA, uma figura que pouco se fala e aqui ficou-se a saber um pouco daquilo que fez, do seu contributo para a própria história da UNITA e a história do nosso país. José Gama chegou tarde, estávamos aqui a analisar o artigo do Dr. Rui Verde sobre a questão do FMI, que volta a sugerir, a propor ao governo para, mais uma vez, cortar os subsídios aos combustíveis. Sabemos que já houve essa receita que não produziu resultados. Gama, quer comentar em um minuto para ver se entramos no tema principal? Pois ainda não vi, ainda não li o artigo, se calhar vou ler depois, mas quanto a essa questão do FMI, de voltar a propor a redução do custo de combustíveis e impostos, isso já é uma agenda que anunciada pelo governo há 3 ou 4 anos. Eles disseram que a redução dos impostos nos combustíveis seria de forma parcelar, este ano uma parte, o próximo ano outra parte, e estava previsto para 2025. E depois também essas alianças com o FMI tem uma agenda que é neoliberal e essas agendas neoliberais, uma das estratégias é mesmo atacar nos impostos. E em alguns países resulta e outros que dá depois em convulsão, porque há medidas que chegam a ser muito duras e duras Gama, e brutas. você reside há muitos anos na África do Sul. Já houve uma alteração, por exemplo, dos preços dos combustíveis na ordem de 100% ou de 150%, tal como tem acontecido aqui no nosso país? Qual, Geralmente não. se acontecer, Geralmente qual não. seria a reação do povo sul-africano? Não, geralmente se aumentar é na casa dos cêntimos, ou se for um randes, qualquer coisa assim, mas nunca 50, nem 20, nem sequer 10%. Mas o governo antes avisa, conversa com a população para não lhe apanhar desprevenida, né? E E aqui é, pronto, e são, aqui é são aqueles tratado, elementos. aqui esse assunto é tratado como segredo de Estado. José Gama, Pois. outra questão que eu também vou só pedir desculpas aqui aos outros convidados, queria também o seu comentário. É a propósito das viagens do Presidente da República. Eu já tinha feito algumas contas sobre o custo e estamos hoje a falar sobre aquilo que o Estado, que é a questão dos gastos, da qualidade dos gastos. O Presidente da República foi à Namíbia, 2 dias depois foi para o Cairo. Como é que nós podemos perceber esta opção do presidente desta diplomacia econômica? Até já analisamos esse assunto aqui no ponto de equilíbrio. É produtivo isso, o presidente estar permanentemente fora do gabinete, mas não no interior do país, mas sim além fronteira? Pronto, esta viagem à Namíbia e esta união, esta agora ao Cairo é compreensível e não há choques. Agora, há aquelas outras viagens que o presidente vai com uma caravana com mais de 100 pessoas e já se contabilizou fora das pessoas, usa aquele avião luxuoso, depois vão ser cerca de 3 aviões a viajarem, um que leva ele, outro que leva os ministros, outro que vai levar os homens da segurança, outros que vão comprar os bilhetes para outras companhias, e os cálculos que se tem, que já se fez, é que no primeiro mandato houve uma altura que o presidente, as suas viagens anuais eram superiores ou equiparavam-se ao número, ao valor das despesas, das receitas que o país andou a colher no turismo.
num lado ele estava a ir incentivar o turismo fora com estas viagens e os custos das suas deslocações eram praticamente os custos daquilo, seriam os custos ou o preço ou o orçamento daquilo que que o país estava a ganhar em termos de receitas de turismo, né? Mas penso que ultimamente já não tem feito esses tipos de viagens assim em caravanas como aconteceu no ano passado. Também o ano começou há pouco tempo, estamos no terceiro mês, ainda tem muito por vir, mas fora destas viagens pontuais de missão de serviço, compreende-se, mas agora aquelas outras das caravanas enormes é que entendíamos que eram gastos desnecessários. Depois também aquelas das férias, que ele ia para as férias, levava quase tudo. Dizer também, ele foi a Namíbia agora, a última vez que ele foi, levou a esposa, que é normal, e levou também a filha mais velha, e estava lá presente, pelo menos vimos a filha nas São imagens. justificáveis. Ok, Dessa vez já não. já não. Manuel José, vamos no tema principal, o papel dos órgãos de inteligência e segurança do Estado na prevenção da criminalidade organizada, riscos e ameaças em Angola. Aqui, mais uma vez, estamos a penetrar nos meandros da secreta. Que papel a secreta tem tido para prevenir o crime? Sabemos que pelo menos o 2024 é um ano dos vários escândalos, AGT, a questão do INAB, a questão do governo provincial do Cuando do Cubango, só para citar esses, onde foram desviados milhares e milhares de kwanzas. Sim. O que é que a secreta anda a fazer para permitir este assalto ao dinheiro público? Bom, se eu já ouvi nesse último escândalo da AGT que a própria secreta também está envolvida, como é que ele vai prevenir um crime que ele próprio também... Eu ouvi aí, li qualquer coisa, notícias de envolvimento de elementos dos serviços de segurança, enfim. Mas o essencial que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. A existência das secretas podem ser consideradas normais em qualquer país, em qualquer nação. Existem. Todos os países, os mais poderosos, os menos poderosos, terão este contingente, não é? Serviço secreto. Mas a diferença que há, Horácio e ouvintes da Rádio Despertar, é que a secreta em Angola está ao serviço do partido, que é o partido Estado também. Não está ao serviço da Angola. Não é? E aí fica muito difícil a questão que faz desses serviços prevenirem, por exemplo, esse tipo de crime. Vamos lá ver. Essa questão que tem propalado da questão do contrabando de combustível. Quem é que faz contrabando? Né? Que é uma coisa que, para já, eu não concordo muito com esse termo de contrabando. O contrabando é lá em Medellín, enfim. Mas essa questão dos combustíveis, quem são os envolvidos nessa questão? São pessoas bem posicionadas. Umas até que têm o próprio controle desses serviços. Nós vimos pelas denúncias, por exemplo, do Mangenas. O Mangenas não fez declarações públicas onde mencionou como é que as coisas funcionam, enfim. Não vimos. Não é? Então, quer dizer, o problema da Angola, quer dizer, a secreta, pelo contrário, ela comete crimes para aqueles, por exemplo, que eventualmente têm um pensamento próprio, não é? E que vai chocar, por exemplo... Mas acha que a secreta só serve para fiscalizar, ou seja, monitorar a atividade política, porque essas informações deveriam ser reportadas ao Presidente da República? Não, o que eu estou a dizer é: a secreta obedece
em primeira instância, ao partido. Daí condiciona tudo. Acha que a secreta não cumpre com o seu papel? Não. Pelo menos daqueles preceitos internacionalmente reconhecidos. Não cumpre. Por causa dessa colagem que tem ao partido dominante. Não é? Por exemplo, como é que você vai ter em Angola um indivíduo que sobre si pesam várias denúncias, com documentos, enfim. Olha, agora mesmo temos um coisa do Rafael Marques, do Macangola, contra o número 1 da equipe econômica da Angola, o senhor Massano. Eu li isso, o coisa do Rafael Marques. Mas essas denúncias deviam ser, vamos lá, aqui a olhar pelo trabalho da secreta, essas denúncias deviam ser do conhecimento do Presidente da República, que é o chefe de Estado. Ele devia ter essas informações, já que esses órgãos estão ao serviço da nação e reportam diretamente ao chefe de Estado. É aí onde eu estou a dizer. Por exemplo, aquela questão da denúncia do Mangenas sobre um tal de receado, acho que esse é o... Foi do SIC também, já foi exonerado. Mas depois das denúncias do Mangenas, o que aconteceu? Ele foi reconduzido. Então o indivíduo que pesa sobre si denúncia, ele vai mais comandar. Quer dizer, essa colagem que há, porque aqui os serviços. Houve uma vez, deixa eu contar o episódio para dar já a palavra ao Sim. Eu estava ali na zona da Samba e curiosamente acompanhava muito os debates ao domingo da Rádio Despertar, mas o sinal ali naquela zona estava muito baixo. Então, o que é que eu fazia aos domingos? Não estou a fazer nada e tal. Pegava o meu radito e subia, prenda e tal. Às vezes chegava até o aeroporto, tem ali umas cadeirazinhas e tal, e me sentava para ouvir o debate desta rádio ao domingo, há um bom tempo já. E eu estou ali sozinho, que às 13 horas, estou ali sentado sozinho. Depois de quase 30 minutos, veio o indivíduo. Acredito ser da tal secreta que está a mencionar aqui. Boa tarde. Sim, boa tarde. O que é que o senhor está a fazer aqui? Eu sou também refilão de natureza. Então, mas espera aí. Eu também não posso ficar mais na minha terra, mais no meu país. Eu não posso ficar nos lugares públicos sem que alguém venha me entonar. O que é que você tem a ver com eu estar aqui ou não? O que é que ele me disse? Não, é que aqui há interesses econômicos, enfim. E você está preocupado comigo que estou aqui, em vez de ir lá ver os tais interesses econômicos, né? Você sabe quantos roubos tem havido? Eu a falar para um tal indivíduo. Esse é o teu governo que te paga mesmo. Sabe o roubo que ele faz e tal e tal. Ele também viu que para este indivíduo, eu também com ele. Mas o senhor está bem, pode ficar por aí. E lá fiquei. Tá vendo? Em vez dele se preocupar com questões sérias, está a me preocupar com um cidadão que estou ali a esparecer, a ouvir a minha rádio, enfim. Quer dizer, a resposta é exatamente essa, Horácio. Okay. A ligação que esses serviços têm para com o partido, eles obedecem em primeira instância ao partido. José Gama é também alguém que tem feito muitos artigos a propósito da prestação da secreta angolana e em função dos vários escândalos, e até se tivermos que recuar, o país esteve e continua, para muitos, a saque. Perante o olhar aqui impávido dessa estrutura importante na questão da salvaguarda da soberania e na prevenção dos crimes. O que é que faz a nossa secreta angolana, José Gama? Bom, uma das tarefas que ela tem é prevenir os crimes, está sempre na prevenção, monitorizar as instituições do Estado. E nós no passado tivemos vários casos de corrupção
e a secreta esteve a dormir, nunca ajudou a denunciar, nunca soube prevenir. Saíram rios e rios de dinheiros para fora, na Sonangol, para empresas do MPLA e etc. E este órgão não travou. Parece-nos que a missão dela estava mais para ação política, travar ameaças políticas ou ameaças ao MPLA ou ao regime do que e distraiu-se com as questões importantes como a corrupção. Agora, há dias o presidente disse que a corrupção não se vai combater assim e quando se avançou com o combate à corrupção, criou-se estruturas ou comissões em que está o SIC, a Secreta, a Procuradoria-Geral da República. Quando o presidente vem declarar que a guerra contra a corrupção está meio que perdida, ou que não Em conseguiu glória. ele ganhar a corrupção, automaticamente está-nos a dizer também que a secreta não conseguiu ganhar a corrupção, não conseguiu prevenir os casos de corrupção que temos no país até hoje. Quer dizer que era suposto em Angola não haver mais escândalos flagrantes de corrupção e está a haver e o próprio presidente assumiu. Portanto, ele ao assumir está a dizer que essas estruturas todas dos órgãos de segurança terão Estão a falhado falhar. na missão Estão a falhar. de prevenção, exatamente, na prevenção desses crimes, né? Porque a corrupção é um crime. Então estamos aqui diante de há aqui uma crise nas instituições e o presidente passa um certificado Gama, negativo ou amarelo a estes órgãos. sabemos que essas estruturas reportam ao Presidente da República. Vamos, assim um exercício. Se o Gama fosse o Presidente da República e se apercebesse desses escândalos que estão ultimamente a ser trazidos na praça pública, de desvio de fundos públicos, qual seria, vamos lá, o seu sentimento diante aqui da ausência do trabalho profundo da secretária angolana? Bom, nesses casos, acreditamos que o presidente tem acesso à informação de alguns casos, de alguns escândalos, mas há a questão também de fazer gestão da própria imagem do Estado, da reputação do Estado. Então, ele prefere às vezes, vai preferir às vezes sacrificar-se e não partilhar com o público. Vejamos, há esse escândalo na AGT, era suposto o presidente ou os órgãos competentes fazerem ali varreduras, mas eles preferem andar com as pessoas que estão à frente dessas instituições do que sacrificá-las e depois e passar uma ideia de que afinal houve casos de corrupção ali. Quer dizer, está-se a combater a corrupção, mas ao mesmo tempo ainda queremos esconder e ocultar Acha os que grandes casos. há uma opção de proteger os criminosos do erário? Sim, porque veja uma coisa, o presidente andou a combater a corrupção no mandato que aconteceram durante o mandato de José Eduardo dos Santos. Agora estamos no mandato dele, há casos de corrupção. Então, ele vai lutar para que os casos de corrupção do mandato dele não sejam superiores ao dos Santos. E o combate como é que é? O combate vai ser a gestão da informação, para que vá só para a rua um casito ou outro. Porque senão, se fazerem cálculos e haver muitas denúncias, e as pessoas chegarem à conclusão que a corrupção no mandato do presidente Lourenço se calhar duplicou ou mais que no tempo dos Santos, ele sai como um grande derrotado deste combate.
que ele levou a cabo. Embora que não estamos a dizer que terá triplicado ou duplicado, mas mantém-se, se calhar está na mesma medida, não mudou ainda nada. É o que já dissemos aqui, mudou apenas de atores. Antigamente era uma corrupção mais democrática e agora é um grupo pequenino à volta do presidente que está a praticar os atos de corrupção. É um grupo que está É uma localizado. aristocracia. Exatamente, antigamente eram todos, né? Do topo, desde o gabinete do presidente até nos ministérios, nos departamentos, dos chefes e etc. Agora não. A corrupção ficou apenas está no gabinete do presidente e de alguns ministros importantes. O Manuel José citou ainda aqui, fez refrescar o caso do ministro Massano, que está sempre a ser denunciado e o presidente não toma nenhuma ação, nem pelo menos investigar. Por quê? Porque vai ficar naquela da gestão da imagem. O diretor do gabinete dele, o diretor, Edeltrudes Costa. Exatamente, para não ficar. O diretor do gabinete está lá, ele está lá em paz, sereno. Acha que ele não sabe? Ele vai estar numa competição já com o Zé Eduardo dos Santos. Ele não quer que os casos dele superem o dos Santos. Então, aqui está no... Gama, em resumo, quer dizer que nessa altura o presidente João Lourenço está preocupado em não superar o antigo presidente José Eduardo Santos no que diz respeito ao assalto ao património público? Não, ele está a fazer contenção das exposições. No dos Santos, quando fez o julgamento ao consulado ou ao mandato dos Santos, ele expôs ministros e etc. Mas com o João Lourenço não está a expor ministros. Ele vai passar a mensagem subentendida que, ok, há corrupção, mas aqui embaixo. Mas também José Gama, a justiça seja feita no antigo consulado, o único ministro que foi detido e foi condenado é o ministro dos Transportes, Augusto Tomás, mas ninguém. Aliás, ele também era ministro na altura da defesa do consulado de José Eduardo Santos. Mas ministro civil também, tem que se frisar isso. Ministro civil. Sim, eu queria já passar a palavra. Mas quando está-se a contabilizar, não é só os tipos que foram condenados, mas também os processos foram parar até a Procuradoria. Teve o ministro Felipe, tem o ministro das Obras Públicas, o Higino Carneiro. João Lourenço ele não quer arrastar ministros. Ok. Nem ministros, nem generais. Também. Frei Angalo, a secreta angolana tem uma figura que é temida, é uma figura que é olhada como uma das figuras mais competentes que o país tem, que é o general Miala. Mas na prática o resultado do trabalho da secreta angolana deixa muito a desejar, o roubo continua e as denúncias parecem estarem em frente daquilo que é o trabalho da secreta. Mas aqui há uma explicação que já foi dada pelo Gama, mas eu vou colocar a seguinte questão. Estará o general Miala a ser derrotado pelo jogo de interesses que marca essa estrutura que governa o país? Olha, em relação ao general Miala, precisamos depois um dia entender porque que ele regressou forçosamente a esta posição. Porque ele tinha caído na desgraça e me parece que a atitude mais coerente seria depois daquilo continuar a vida dele. Ele regressou para ir a toda força, como se o país fosse dele, porque eventualmente tem interesse também que ele está a proteger. Em relação, digamos, a questão da prevenção dos crimes econômicos e a secreta, eu acredito que há aqui duas coisas que nós precisamos de ter claras. Primeiro é saber qual é o trabalho da secreta, secreta é o quê? Porque em Angola tem muitos servicinhos, muitas siglas que depois a pessoa não percebe mais nada. Porque depois, eu acredito que o trabalho da secreta nunca devia ser aquele de começar a controlar todas as trocas comerciais, até das mamães. Porque existe em Angola a chamada polícia econômica, que devia ser uma polícia especializada para os crimes econômicos.
Quando você não se especializa, portanto, como o SIC faz, o SIC acaba sendo um faz-tudo. Quer dizer, quando é para aprender ativista é secreta, quando é para aprender não sei mais quanto é secreta, depois não se percebe mais nada. E outra coisa que não se percebe, e aqui onde eu fiz uma reflexão, direi, demorei um pouquinho de tempo nessa luta à corrupção, nunca se especificou bem o que é a corrupção em Angola, primeiro. Não tem nada escrito em Angola que defina, porque assim, o combate à corrupção é uma questão também jurídica. Eu acredito que o Dr. Riverde confirma isto. Portanto, eu tenho que ter uma legislação específica onde tipifico os crimes e também as penas. Não é uma questão de slogans. O combate à corrupção de João Lourenço é uma questão de slogans, pronunciamento público, mas não tem nada escrito. A famosa secreta, que eu não sei, aqui depois vamos saber, precisamos de saber bem quando estamos a falar de secreta, estamos a falar de quê, concretamente. Se nós vemos a secreta como a Mossad de Israel, ou o FBI, ou a CIA nos Estados Unidos, eu acredito que o trabalho deles não é estar aí a ver trocas comerciais. Aí tem outros organismos que velam por isso. Mas é preciso que isso esteja escrito. E como a corrupção e os crimes econômicos em Angola são uma emergência, era necessária uma legislação específica também para esses crimes durante um tempo. Agora, nós andamos a lutar com um demônio que não sabemos qual é. E até por isso também não sabemos quais os resultados. Na verdade, pronto, o próprio governo é um fracasso. Porque, por exemplo, o governo de João Lourenço está montado sobre um sistema corrupto. Por exemplo, as últimas eleições foram uma falcatrua. Os dados das últimas eleições foram falsos. E eu acredito que as consequências são essas. Quer dizer, o pessoal que faz parte desse governo sabe que nós fomos construídos à base de uma coisa falsa, tanto de um sistema corrupto. E pronto, a corrupção ativa também é assim, é proteger os corruptos. Portanto, nós temos um governo corrupto que se autoprotege. E sem legislação, você não vai combater nada sem legislação. Essa secreta seria uma anarquia, porque não tem legislação. Dr. Riverde é uma pessoa experimentada e, pela informação que tem, qual devia ser o papel da secreta angolana na prevenção dos famosos crimes econômicos, aqueles que acabam mesmo por destruir o próprio nosso tecido social e econômico? Bom, deixe-me fazer o enquadramento que o Frengal pediu sobre as secretas em Angola do ponto de vista normativo. Há 3 secretas, digamos assim. A secreta interna, que é o SINS, que é a tal que é dirigida pelo general Miala. A secreta externa, que supostamente é a que fará a espionagem no estrangeiro. E a secreta militar, que era aquela famosa secreta do general Zé Maria, antigamente. Portanto, há 3 secretas. A militar é sobre assuntos militares internos e externos. Este sistema é muito semelhante ao sistema português e, de certa maneira, ao sistema inglês, em que a secreta interna tem o dever de ajudar a polícia judiciária ou as polícias, colhendo informações que afetem digamos assim, a ordem interna, entre as quais a corrupção. Portanto, na teoria, o que a secreta interna angolana tem que fazer é colher informações que permita depois ao SIC e à Procuradoria-Geral agir. Quer o SIC, pois, por sua vez, depende do Ministro do Interior, que depende do Presidente da República, e as secretas dependem diretamente do Presidente da República. O que é que pode acontecer? Isso o José Gama é que saberá melhor que ele se acontece ou não, é que a secreta leva as informações ao Presidente da República e algumas avançarão e outras não avançarão, porque no atual sistema angolano, digamos, não é um sistema KGB, é um sistema em termos normativos cívico, em que a secreta
não tem o poder de fogo, em teoria, nas leis. Quer isto dizer que depois a secreta não pode agir e ir prender os corruptos. Quem tem que fazer isso é o SIC e a PGR. É um sistema que não funciona, e eu, aliás, já tenho escrito várias vezes sobre isso e defendido, como o Frengal acabou de defender, que devia ter sido criado um sistema legislativo novo para acompanhar o tal combate à corrupção. Não foi criado, e este sistema de haver vários peões no combate à corrupção acaba por não funcionar porque as coisas perdem-se. Pode-se perder a informação que não passa do SINS ao SIC, não faço a mínima ideia se perde ou não. Pode-se perder a informação do SIC para a PGR e claramente se vê que a PGR hoje em dia é um labirinto em que os processos empanam. Se é por uma questão de meios técnicos, se é por uma questão de competência jurídica. Doutor Riverde, em termos de orçamento, é o que se diz a nossa secreta angolana, tem um bom orçamento que permite fazer o seu trabalho com eficiência. Aliás, há quem diga que essa estrutura ela é muito eficiente no controlo do pensamento do cidadão, as escutas aqui em Angola. Hoje, aqui no nosso país, temos um pouco a mania, não sei se é o trauma ou tem alguma razão de ser. Hoje o doutor Riverde liga para alguém, ligação normal, por favor, vamos só pelo WhatsApp, porque aqui estamos sob escuta, não é possível, não podemos, até para coisas muito banais, há um receio que a secreta esteja a ouvir, tenha-se montado estruturas de escuta. Não faço ideia. Eu nunca notei nada em Angola, mas também não sou a pessoa ideal para responder a isso. Mas o que eu digo é que a secreta até pode ter a informação toda. Até pode saber todos os corruptos que há em Angola. A questão, tanto quanto eu percebo, é que por lei não tem o poder de agir. Portanto, depois quem tem que agir é a SIC ou PGR. Ou a PGR. Mas não estaremos e aqui... Eu julgo que o problema está a não haver um sistema, à falta de melhor expressão, lubrificado entre estas três entidades. Okay. Possivelmente. Essa questão que eu coloquei ao Dr. Riverde, o Manuel José naturalmente já teve também esse receio, não digo, pelo menos já ouvi pessoas com receio não falarem com alguma vontade via normal o telefone, sob receio de estarem a ser, estarem sob escuta, de estarem a ser monitorados. Acha que a secreta faz mesmo esse trabalho? Faz. Eu próprio já fui vítima deles próprios. Mesmo. E há vezes que eles próprios contactam as vítimas que eles escolhem. Né? Eu já tive episódios desses indivíduos que me solicitam. Só que eu sou descarado mesmo também, de natureza. Eu, às vezes, sou mal educado com eles, com essas pessoas, e mostro-lhes que eu não tenho receio, não tenho nada também a esconder sobre esses indivíduos. Portanto, eles atuam mais, é aquilo que eu disse e mantenho. Porque, no fim do dia, quem é que indica as chefias da secreta? É o Presidente da República. Sim, o Presidente da República, que é o Presidente do partido. Então, a partir dali, acabou. Todo o trabalho que eles vão fazer é de subserviente desta figura, seja ela quem for. Aliás, está também ligado, alguém disse aqui, o facto de essa figura mesmo, que é o Miala, ter sido recuperado. Porque ele também estava no banco de réus também, o próprio Miala. E foi condenado. Em tempo do presidente José Eduardo Santos. Havia sido condenado. Ninguém contava que ia aparecer novamente para chefiar. E no meu entender surgiu, porque sabe por que surgiu? Porque ele estando ali naquela condição, ele tem dossiês, tem todos os dossiês dessa terra. E há uma espécie de receio dessas próprias pessoas também, em relação ao próprio Miala. Que eles não brincam.
com essa gente. Acha que os governantes estão na mão do Miala? Exatamente. Sério? De um lado eles é que indicam essas pessoas, do outro eles também estão nas mãos. Aliás, nós ouvimos alguns episódios. Mano José, não está a exagerar. Não, se é exagero ou não, mas é factual isso. Não é? Porque a única justificação que eu consigo encontrar da recuperação do general Miala para chefiar secreta é só por ser isso. O indivíduo tem nas mãos dossiês fulcrais do país. E ao mesmo tempo... Mesmo o presidente João Lourenço está na mão do general Miala? Então não fica. Por que tem de ficar? Ele quer dizer, mais ele ainda do que o próprio Zé Eduardo. É por isso, no meu entender, a única justificação que eu vejo para ele buscar o general Miala é essa. Ele está nas mãos desse senhor. E outra coisa, por exemplo, nós ouvimos também, já que estamos a falar de questões Estamos quase a terminar rapidamente. Muitos das coisas que aconteciam aqui em Angola, envolvendo esses elementos de secreta, eram também usadas para eles próprios, esses indivíduos também se enriquecerem. Acha que também a secreta tem participado do assalto ao património? Eles bastam ir, eles detêm a informação. Eles têm a informação de tudo que se passa aqui no país. Eles tendo essa informação, vão ter o chefe do executivo, o chefe de Estado, e colocam esse problema. Olha, nós temos indícios disso e daquilo. Precisamos desmantelar esse e aquele. E eles vão ter o dinheiro nas mãos. Ok. Vão ter o dinheiro nas mãos. José Gama, eu quero lhe chamar para essa conversa. A secreta também é acusada como sendo aquela que suporta, é aquela que estrutura a fraude eleitoral. Ou seja, a fraude eleitoral aqui em Angola só acontece porque ela é executada pelos homens da secreta. Até que ponto essa informação corresponde à verdade? Bom, pelo menos nas eleições de 2022, criou-se um centro de escrutínio em Luanda, e neste centro estavam a trabalhar cerca de 300 pessoas. Eram estas pessoas que recepcionavam as atas das assembleias de voto, ou sei lá de onde, e depois faziam ali a contagem. E muitas das pessoas que estavam ali, o recrutamento, a sua origem era da segurança, eram pessoas da segurança do Estado. Uns da Casa Militar, no geral, eram elementos do aparelho de segurança que estavam a trabalhar ali. E embora que também havia familiares do general Furtado, aí umas meninas, e daí de algumas pessoas, mas pessoas de alta confiança. E as pessoas de alta confiança são geralmente os familiares e os homens da segurança. Agora, tendo em conta que países como Angola e Moçambique, os serviços de segurança trabalham também para ajudar na conservação do sistema ou do regime, nunca teríamos aqui a realização de eleições e pôr os homens da segurança sentados em casa, né? Ou a chupar o dedo. Aí mesmo aí é que seria mesmo um trabalho a envolvê-los e pô-los a fiscalizar, senão há um golpe de Estado ali. Um golpe de Estado ou tomada de poder ali. Vai ver. José Gama, o que aqui disse o Manuel José, ou seja, estará a secreta por saber esses meandros da fraude eleitoral que faz com que todos os governantes sejam na mão dos homens da secreta? No interior do país há uma cultura de que o homem da segurança é que tem a informação. E a informação dele é a fonte de sobrevivência do governador provincial. Então, o que é que o governador, o que é que ocorre? Eles acabam por criar uma relação de interdependência. O governador está a governar, mas o homem da secreta está ali. Já aconteceu isso no Ambo. Está ali o governador está a governar, mas tem o homem da segurança que está ali, também tem os seus negócios, vai ter a sua hospedaria, seu hotelzinho,
quando chegarem delegações de Luanda, ficam no hotel do homem da segurança e por aí fora. Havia isso, no tempo havia um delegado no AMBO, Mateus Cipitale, e no tempo, algum tempo, há uns anos, e havia esta relação. E acho que também na Capela também já houve casos do género. Então isso colocava os governadores a estarem a serem obrigados a se acasalar com o homem da segurança, porque o homem da segurança, se fazer uma informação a dizer que aqui a população está descontente com o governador, Era é melhor suficiente, era tirar antes suficiente das para o governador eleições. ser exonerado. O governo central tira porque ele não põe em causa o parecer do homem da segurança. O Zé Gama está a ser simpático quando diz isso. Por que Os governadores estão nas mãos também desses elementos da secreta. É só ver o que aconteceu com o governador do Zaire, quando se implementou aquela questão do contrabando. O que é que ele falou quando o presidente esteve lá? Por favor, quase a suplicar o presidente. Ajudem, vejam um governador da província. Por que é que ele falou aquilo ao presidente? Ele não consegue suster a questão desses elementos que fazem parte da secreta. Esse tema é tão interessante. Na verdade, eles é que mandam naquilo. É que mandam. Frei Angalo. Mesmo nos órgãos, e o Horácio Praz não gosta de ouvir isso. Sim, mas, os órgãos de comunicação estão lá. Mas também, eles estão lá nas redações, primeiro nas redações onde eu estive. Mas assim, por exemplo, eles estão lá. Nos órgãos de comunicação social privados, tipo a Despertar. Aqui também temos. Aqui tem elementos dele, tem pontas de lança aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu, em anos eleitorais, toda vez que fosse ano eleitoral, eu era suspenso. E eu depois, mais tarde, eu notei que aquilo não era caso. Todos os anos eleitorais eu era suspenso. Chegou o período eleitoral, chegou o período do ano. Mas ele, uma matéria qualquer que eu fui fazer, ele me chama para estar suspenso. Me põe um inquérito e tal, depois das eleições passarem eu volto. Todas as eleições. Mano José, agora... Eram dos bufos que estavam lá, nas eleições. Frei Angalo, rapidamente, estamos mesmo a terminar. Eu acabei por aqui a colar esse aspecto da secreta ser acusada de ser aquela que planifica e executa a fraude eleitoral. E os elementos têm sido colocados na praça pública. É por esse motivo que a secreta angolana é muito temida e tem esse poder de controlar os políticos do partido no poder estarem na mão da secreta. Faz sentido essa análise? Ou estamos diante de uma especulação? A secreta não é temida por controlar, ok. A secreta é temida porque mata, pode matar, né? Só isso, digamos. Se não matasse, então, por exemplo, eu não sei, tem uma confusão. O SIC é secreto? Ou o SIC é quê? Não. SIC é a polícia judiciária. É uma espécie de polícia judiciária. SIC não é secreta. SIC é polícia. Mas a secreta aqui, só que temos muito pouco tempo, a secreta também participa nessas ações. Estamos lembrados da morte do caçula Camulinga, também os homens da secreta apareceram ali, Gama. O Miala tem a ver com SIC? Não, mas o Miala é da secreta, mas o que tudo indica, o Miala manda também no SIC, é daqueles indivíduos que... Não sei se está a ver a confusão no país, né? Isso, portanto, a gente depois fala bofe, depois não entende nada. Um formato de consórcio, vamos dizer assim. E se nós olharmos nos comunicados, ultimamente, quando há crimes, eles vêm anunciar que as forças, há um nome que eles usam, e depois incluem que é o SIC, o SINSE, a Polícia Nacional e a PGR. Então, as forças conjuntas. E agora sim, e Moçambique também faz está a usar também essa terminologia. Ok, mas portanto... Mas eles fazem parte, operacionalmente. O SIC também faz parte. Em relação às eleições, vamos dizer, é todo o sistema, vamos dizer, o SIC, SINSE, essa confusão toda que temos, no fundo é só herança, tipo, é subherança, saímos da PIDE, passamos para como chama aquela aí? A DISA, e agora, portanto, aí tem desdobramentos. É a mesma coisinha, não muda muito. Portanto, herdamos PID, depois foi a DISA, e agora é essa confusãozita que temos, que no final é a mesma coisa, que
para o cidadão normal é um perigo, porque dá um medo. Assim, as pessoas temem o SIC, não porque investigam ou descobrem que têm medo, porque podem matar, por exemplo, assim, né? Por exemplo, nós temos visto grupos de jovens delinquentes, naturalmente, que depois acabam sendo encontrados mortos, por exemplo, essas coisas assim. E é por isso que são temidos. De resto, ninguém teria medo não teria medo de nada, Frei, né? ficamos com o compromisso de voltarmos a abrir esse tema na próxima edição. Eu vou me despedir de vocês. 30 segundos para cada um. Começo por si, Manuel José, 30 segundos. Não, hoje dispenso os 30 segundos. Estou aqui com o gozo na garganta, que não sim, está sim. Doutor Rui Verde, por favor, 30 segundos para nos despedirmos. Ora bem, apresento as minhas despedidas sobre este assunto do SIC e do SINS e da corrupção. O que eu tenho a dizer é que este sistema, como está montado agora, não funcionou. Tinha que ser um sistema integrado, com uma única ação em relação à corrupção. E face à questão dos subsídios dos combustíveis, o que para mim é importante é colocar a questão à discussão e, sobretudo, à discussão na equipa económica, que concordo que devia ser profundamente modificada. E ontem já era tarde. E é só isto. Ontem já era tarde. É uma frase filosófica. E falar de filosofia é falar do Frei Angalo. Frei Angalo, seus 30 segundos para terminarmos. Meus 30 segundos, portanto, vou embarcar um pouquinho também no contexto internacional. E eu disse, portanto, nesse momento, nós estamos com os Estados Unidos a tentarem mostrar que o mundo pode avançar sem eles. Então, é uma boa oportunidade que os países africanos têm de amadurecer e começar a trilhar os próprios caminhos sem, portanto, estar a contar com proteção deste, do fulano, do ciclano, que a qualquer momento te pode trair. E a questão econômica, portanto, nós só poderemos resolver o problema econômico em Angola demitindo o governo que existe atualmente, porque é o sistema todo que não funciona. Portanto, não é com remendos que vamos resolver o problema da economia em Angola. Portanto, é preciso destituir esse governo. É um governo que já não serve para nada. Portanto, era preciso ver isso. Obrigado. Fracassou na sua bandeira, que é o combate à corrupção. Fracassou. E, portanto, em vez de diminuir ou ao menos manter, a corrupção generalizou-se. Obrigado, Frei. José Gama, 30 segundos para finalizarmos. Estamos mesmo já além do tempo reservado para o nosso programa. Sobre a segurança do Estado, nós entendemos que deve continuar a fazer o seu trabalho no que toca aos riscos, às ameaças à segurança nacional e também combater a corrupção dentro das próprias forças de segurança do próprio Estado, tanto no SIC, na polícia e etc. Acha que há muita corrupção também na secreta angolana? Pode haver, não temos elementos para julgar agora, mas já tivemos casos, até o Manuel José, em que as manifestações de ruas serviam também como fonte de proveito e dividendos financeiros por parte dos delegados provinciais ou chefes alguns chefes da segurança, porque eles permitiam essas manifestações, eles por detrás incentivavam, que é para detrás depois terem um orçamento a pretexto de que vão travar as manifestações e daí usavam a violência para se fazerem notar, para mostrar que a manifestação saiu, para ela ter visibilidade, mas no fundo depois eles eram os mentores. Muito obrigado, José Gama.